Hello class, how are you? Pessoal do terceiro ano. Vou falar um pouquinho agora sobre a segunda quinzena, tá? A segunda quinzena, a primeira quinzena foi um trabalho de interpretação textual, certo? Na segunda quinzena, nós vamos trabalhar o assunto de passive voice, ou seja, a voz passiva. O que é a voz passiva? A voz passiva é quando o sujeito ele não a pratica a ação. A frase é construída de uma forma que o sujeito, em vez de praticar a ação, ele sofre a ação, certo? Na língua portuguesa seria assim. Vamos falar sobre voz, citar um exemplo de voz ativa. Vamos colocar aqui... o menino buscou o cachorro. Então temos o sujeito, o menino, certo? E a ação do sujeito que foi buscar, né, o cachorro. O cachorro seria o objeto, né, da frase. Agora vamos supor que eu queira dizer a mesma coisa, mas na voz passiva agora. Então eu vou falar assim, em vez do menino ser o sujeito, quem vai ser o sujeito vai ser o cachorro. Então, o cachorro foi buscado pelo menino, certo? Então, isso está na voz passiva. Por quê? Porque o sujeito não pratica a ação, ele sofre a ação, certo? Ele continua sendo o sujeito da frase, mas ele sofre a ação em vez de praticá-la. Então, isso é voz passiva. Eu estou falando na língua portuguesa para você ter uma ideia na língua inglesa que é a mesma coisa, certo? Só muda, é lógico, né, o código, o idioma, mas a ideia é a mesma. Olha um exemplo aqui, ó. Exemplo. The car, estou selecionando aqui, olha bem na tela. Vou aumentar um pouco isso aqui, tá? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouco essa tela aqui. Aí. The car was washed. Ou seja, o carro foi lavado, certo? Então observa que o sujeito, o the car, o carro, ele não pratica a ação, ele sofre a ação. Porque o carro não lavou, ele foi lavado, ok? Então isso é voz passiva, certo? Então o carro, the car was washed, ok? E geralmente, pessoal, para você construir uma frase na voz passiva, geralmente você vai, eu estou falando geralmente o que tem, toda regra tem exceções, mas geralmente você vai usar o verbo to be no passado, tá? Então você vai ter que lembrar do verbo to be no passado. Was o que é? Was é o passado do verbo to be no singular, certo? E were, eu não sei se vai ter were aqui, então eu vou escrever aqui para você ver, ó. Olha só. Were, certo? É o quê? O que é were? É a mesma coisa, quase a mesma coisa, ou seja, é o passado do verbo to be. Mas qual que é a diferença do were do was? A diferença é que was é o passado do verbo to be no singular, certo? E were é o que? Passado do verbo to be no plural. Só dando uma recordada aqui, com certeza você já deve ter visto isso em algum momento da sua carreira escolar, certo? Ok? Então, todas as vezes que o verbo to be for is, deixa eu explicar a mesma coisa de uma forma diferente. Todas as vezes que o verbo to be for is, o passado dele vai... Não, perdão, escrevi errado aqui. Ó, aqui. Todas as vezes que o verbo to be for is, o passado dele vai ser was. Certo? E todas as vezes que o verbo to be is, não só isso, mas também am, né? Por exemplo, quando eu vou falar assim, eu sou, eu não falo I is, eu falo I am. Então, todas as vezes que o verbo to be for is ou am, o passado vai ser was.
Todas as vezes que o verbo to be for are, o passado vai ser were, certo? Porque o verbo to be are geralmente é usado com relacionado ao plural. Por exemplo, we are, nós somos, nós estamos, certo? They are, eles são, eles estão, elas são, eles estão, ok? Ou qualquer outro sujeito que seja plural e com you, né? Certo? Ok? Então tá, vamos lá. Vou ter que dar uma pausa porque o vídeo já está ficando extenso. Aí no próximo vídeo eu continuo a explicação, ok?